Deus abençoe aqui que você está aqui pela primeira vez, você que vai ouvir essa ministração pela internet. Que Deus abençoe a sua vida de todas as maneiras, amém? Livro que escreveu Moisés, Êxodo, capítulo 20, versos do 8 ao 11, amém? Vamos falar do quarto mandamento. Amém, amado? Glória a Deus. Preste bem atenção nisso que vai ser ministrado hoje, porque sua vida depende disso. Amém? Então abra o seu coração para a palavra de Deus, seu entendimento. Fique em espírito de oração, não deixe nada tomar sua atenção. Não deixe as aves do céu roubar a sua semente, amém? É o que diz a parábola do semeador, que teve a semente, caiu à beira do caminho, e as aves do céu vinham e perguntaram para Jesus, Jesus, explica-nos essa parábola. Ele falou, o semeador é o Pai, a boa semente é o Evangelho, e as aves do céu são os demônios. Então não deixe ninguém roubar a semente que Deus tem para você, que é a sua palavra, amém? Êxodo, capítulo 20, versos de número 8 ao 11, quarto mandamento, diz assim o Senhor, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia, você não vai fazer nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Amém? Glória a Deus. Quero falar com você hoje em nome do Senhor Jesus sobre salário. Amém? Veja só, querido amado, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus disse a Moisés, sobe no monte, eu quero falar contigo. Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá, na presença de Deus, sem comer, sem beber. Ele literalmente estava em outro mundo, em outro plano. Amém? E Deus deu a ele, escreveu, né, na pedra, os conhecidos, né, quer dizer, os famosos, conhecidos não, os famosos 10 mandamentos, cujo quarto mandamento é esse. Amém? Antes tem, honra teu pai e tua mãe. Antes tem, não fará para ti imagem de escultura. E antes também tem, não terás outros deuses diante de mim. Amém? E aí entra o quarto mandamento, que é o chamado sábado, guardar o sábado. Eu não vou entrar aqui, irmãos, em estudos. Como eu estava falando, né, irmãos, eu já falei bastante, até bastante vezes, a respeito do sábado para os judeus, né? E do sábado para nós. Hoje nós não guardamos mais o sábado, é o sábado que nos guarda. O Senhor Jesus é o Senhor do sábado. A palavra sábado vem da palavra hebraica que se escreve Shabá, que quer dizer descanso. Sábado quer dizer descanso. Amém? O descanso do cristão não é um dia programado na semana. O descanso do cristão é a pessoa de Jesus Cristo. Quem está em Cristo descansa no sábado. Amém? Isso diz lá em Hebreus 4, Hebreus 5, que nós temos acesso ao descanso pela fé no Filho de Deus. Descanso é Shabá, é sábado. Amém? Então, preste atenção, querido, eu não vou entrar novamente nas explicações, amém? Etc e tal. E alguém, já falei tantas vezes, alguém perguntar para você se você guarda o sábado, falando, nem preciso, é Ele que me guarda. E aí você fica bem e vamos adiante. Amém, querido? Eu não quero entrar nesse pormenor, eu quero entrar na razão. Eu quero entrar no porquê, para você entender uma coisa poderosa sobre a sua vida. Amém? Uma coisa que alinha você com Deus de uma maneira muito especial. Então nós temos aqui 10 mandamentos, cujo um deles, como nós lemos aqui agora, é o quarto mandamento e fala do dia do sábado. E aqui tem toda a explicação, né? Começando do versículo 11, do último para o versículo 8, que diz assim, que Deus institui o dia do sábado como um dia de descanso e adoração. Descanso, irmão, sábado de descanso, não é um sábado que você vara dormindo, tá bom? Porque quando nós
ouvimos a palavra descanso, nós ouvimos e nós damos luz nisso aí, nós traduzimos isso de uma maneira errada, de uma maneira brasileira. Então, quando você ouve a palavra descanso, você pensa o quê? Ubatuba, férias, alguma coisa, embora eu não consiga entender como alguém quer descansar em Ubatuba e em bate e volta. Você volta moído e quebrado, mas, né, irmão, também não estou aqui para explicar certas coisas dos seres humanos, mas vamos lá. Então, quando a pessoa ouve a palavra descanso, ela automaticamente, a mente dela já começa a mandar mensagens para ela do que significa descansar. Descanso é ficar dormindo, descanso é ficar deitado, esse tipo de coisa. Mas na palavra de Deus, descanso, descansar em Deus, não é ficar dormindo, não é ficar sem fazer nada. Quantos estão entendendo isso, irmão? Descansar em Deus é conhecer a Deus, é se aprofundar em Deus, é estar com Deus, é desfrutar da presença de Deus. Quantos podem entender isso? É buscar a Deus. Então, outra coisa, diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Por quê? Está cansado? Não, irmãos. Deus não se cansa, Deus não se faz, Deus é o Senhor, amém? Cansaço é uma coisa que está atribuída a nós por causa do pecado, lembra? Quando em Gênesis 3 o homem cai, né? O homem, Adão e Eva cai, e Deus diz claramente para ele: agora do suor do seu rosto que você vai comer o seu pão. Você vai cansar, você vai morrer, você vai voltar para o pó. Amém? Deus não se cansa. Deus não precisa sentar, Deus não precisa dormir. O salmista diz: não dorme, eis que não dormita o guarda de Israel. Mas aos seus amados ele dá enquanto dormem. Amém? Então essa palavra, aos seus amados ele dá enquanto dorme, também não é assim que Deus trabalha de noite enquanto eu estou dormindo. Amém, irmãos? Fala de algo muito mais profundo do que horários. Amém? É algo muito mais profundo do que horários e dias. Fala de uma essência, de uma razão, da maneira pela qual Deus criou tudo, inclusive nós. Então, quando Deus faz em 6 dias e descansa no 7º e santifica esse dia, não é porque Deus estava cansado, é que lá na Gênese da criação, Deus já mandou um recado para mim e para você. Deus já mandou um recado para as eras, para os tempos que viriam. Quantos estão entendendo? O sábado, a guarda do sábado, o separar um dia para descansar no Senhor é um recado de Deus, não é porque ele estava cansado mesmo. Você está entendendo, irmão? Ele santificou esse dia, não por causa dele, mas por causa de nós. Quantos podem entender isso? Amém? Porque lá no Éden não tinha isso. Amém? Quando é que vem isso? Com Moisés, muito tempo depois. Deus não deu nenhum tipo de lei, Deus não deu nenhum tipo de regra como essa para Adão e Eva, amém? Ele deu para Moisés lá na frente, como lei para o povo. E por quê? Preste atenção. Da onde é que Moisés tirou o povo de Deus? O povo de Deus. Irmão, preste atenção em cada coisa que eu estou dizendo. O povo de Deus, o povo hebreu, o povo filho de Abraão, estava preso aonde? Por 400 anos. No Egito. O que é que eles eram no Egito? O que é um escravo? É aquele que trabalha e não tem salário. Não tem uma paga, a não ser a sua própria comida, assim, o seu material de sobrevivência, aquilo que lhe é dado só para que ele continue a trabalhar. Amém? O povo de Deus, os filhos de Abraão, os hebreus, estavam escravos na terra do Egito. E lá eles faziam o quê? Eles viviam como escravos, ou seja, trabalhando para um senhor, que é o faraó, que é um rei opressor. Amém? Egito é símbolo do quê, irmão? Do mundo. Faraó é símbolo do quê? Diabo. Quantos podem entender? Então o povo de Deus estava lá. Deus mandou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Pode ler lá para você ver em Êxodo 3. Veja, irmão. Não, Deus não mandou Moisés para libertar o povo do Egito. É da escravidão que eles viviam no Egito. É bem diferente. Deus não libertou o povo dele de um lugar
de um país, de uma geografia. Quantos podem entender? Deus libertou de uma opressão, de uma maneira de viver, de uma maneira de existir. Qual era? A maneira escrava, onde eles trabalhavam só para sobreviver mesmo. Eles eram escravos ali. Moisés chega lá com poder e liberta o povo da escravidão. Amém? Do Egito. E aí o que acontece? O povo agora está no deserto, o povo agora é o povo de Deus, está liberto, está indo para Canaã. Na primeira parada que Moisés sobe no monte, Deus coloca esse mandamento aqui. Por quê? Porque o descanso em Deus, o descansar em Deus, o sábado, o Shabá de Deus, era a resposta, era a arma espiritual contra o poder da escravidão. Porque eles nasceram, cresceram debaixo de quê? De um poder que os forçava a trabalhar 7 dias por semana, 365 dias no ano, a vida inteira até morrer. O escravo é aquele que nasce trabalhando, cresce trabalhando e morre de tanto trabalhar. Isso é escravo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando Deus para e fala assim, espera aí, eu vejo no coração do meu povo que, embora eles já saíram do Egito, tem muita coisa do Egito dentro deles. E que se eu não colocar, preste atenção, se eu não colocar isso como lei, eles não vão parar de trabalhar, nem para me adorar. Está entendendo, irmão? Então Deus coloca como uma lei, 6 dias trabalharás, e no 7º descansará. Isso não existia no Egito. O Egito, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, até morrer. Deus para, eu estou sendo bem redundante para você entender isso aqui. Deus para e coloca isso como uma lei. Agora que vocês estão comigo, agora que o meu povo, os meus filhos estão comigo, agora que vocês estão libertos, 6 dias vocês trabalharão e o 7º vocês descansarão. Porque vai ser um dia santo, um dia santificado. O que é um dia santificado? A palavra santo vem do original hebraico kadosh, que é algo que foi separado para o Senhor. Então era um dia, o que é o dia de descanso, irmão? O que é o sábado? É um dia santo. Um dia santo é o quê? Separado para o Senhor. Infelizmente, você sabe que no Brasil, por causa dessa cultura mundana que tem aí, quando você ouve dia santo, está mais ligado a dia de bagunça, bebedeira, morte, droga, prostituição e qualquer outro tipo de bandalha, do que o que realmente a palavra de Deus diz sobre santo. Então o dia santo do Senhor era um dia separado a Deus, para Deus única e exclusivamente. Ninguém tinha que trabalhar, ninguém tinha que cuidar do campo, e não era somente isso. Não somente você não tinha, mas se você tivesse empregado também tinha que botar todo mundo livre, todo mundo, para que todos, sem distinção, pudessem adorar o Criador, contemplar o Criador, adorar a Deus, louvar a Deus. Quantos estão entendendo? O dia todo. Para o judeu, o sábado começa na sexta-feira, 6 horas da tarde, e termina no nosso sábado, 6 horas da tarde. Esse é o sábado judaico. Amém? Então você entendeu o primeiro ponto aqui do princípio? Deus liberta o povo, olha para o povo e fala, esse povo eu tenho que colocar 10 mandamentos para tirar o Egito de dentro deles. Eu não posso deixar que eles continuem sendo escravos, mesmo não estando mais na terra dos escravos. Eu tenho que tirar a mentalidade de escravo da cabeça deles. Eu tenho que tirar a mentalidade servil da cabeça deles. Então, Moisés diz ao povo que eu determino como uma lei que todo o Israel guarde o sábado e me santifique nesse sábado. Que seja um dia separado para mim. Quantos estão entendendo, irmão? Quero fazer uma pergunta para você. Você acha que isso daqui não existe mais? Você acha que Jesus, que é a pessoa do sábado, Jesus é o próprio sábado de Deus. Você acha que quando Jesus chega, ele abole o sábado? Eu acabei de dizer, irmãos, que diz em Hebreus, Jesus é o próprio sábado. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é o sábado de Deus. O que significa isso? Lembra quando Jesus fala, irmão? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Quem matar será réu de juízo.
em verdade vos digo que se do coração odiar o seu irmão, você já assassinou ele. O que foi dito aos antigos? Aquele que adulterará, aquele que adulterar será apedrejado. Em verdade vos digo, que qualquer um que olhar para a mulher ou para o homem alheio com desejo impuro já adulterou com ele. Irmãos, pergunta, quando Jesus chega, o nível sobe ou o nível desce? Ah, os 10 mandamentos não tem mais não. Como que não tem? Então alguém aqui está podendo matar? Alguém aqui pode roubar? Alguém aqui pode maldizer os seus pais? Alguém aqui pode adorar imagem de escultura? Alguém aqui pode adorar outro Deus? Alguém aqui pode adulterar? Você entendeu, não? Está tudo lá. Então, se Jesus é o nosso Senhor, e se em Cristo tudo é perfeito e pleno, o mandamento, a essência do mandamento aparece. Que nós não devemos nos entregar ao serviço. Nós não devemos nos entregar ao trabalho em detrimento de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por favor, não confunda. Ah, é ótimo, ele está falando para a gente não trabalhar. Não, não, não. O apóstolo Paulo falou, aquele que não trabalha também não coma. Amém? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, sem perceber, nós vamos voltando à mentalidade de escravos desse mundo. E escravos de um faraó, de um outro Deus, de um Deus falso, de um diabo. Por quê? Irmão, você tem uma coisa que tem tirado pessoas desse tipo de vida, é o trabalho. Tem um monte de gente nas igrejas ao redor do mundo orando a Deus para pedir um trabalho. E quando ele consegue, o trabalho destrói ele. E não é porque você trabalha 12 horas, 14 horas, 5 horas, 1 hora. Não vá para esse campo, amém, irmão? Eu estou falando que ninguém trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nem as máquinas de uma fábrica não trabalham assim. Tem uns irmãos aqui que trabalham em indústria, tem um chamado paradão lá, né? Que tem a equipe de manutenção tem que parar as máquinas, e realizar manutenção nas máquinas, porque senão as máquinas se destroem. Que dirá nós? Quantos estão entendendo, irmãos? Eu tenho ouvido, irmãos, um monte de gente, não somente aqui, mas onde eu vou, que já não vivem mais uma plena comunhão com Deus e dão de desculpa o seu? Quantos estão entendendo? Existe isso ou não? Eu não vou porque eu estou trabalhando, eu não posso porque eu estou trabalhando, eu não oro porque eu trabalho, eu não faço, sabe essas coisas aí? Eu não faço nada porque eu trabalho. E a gente realmente acha que a gente não tem mais que separar um momento para Deus. Deixa eu falar uma coisa, irmão, talvez seu sábado seja 15 minutos na hora do almoço. Que seja. Você está entendendo? O que você não pode é ir morar no Egito de novo. Você está entendendo, irmão? Esse é o primeiro ponto. Agora escute. Você sabe, Deuteronômio 25:4. Deuteronômio 25:4 diz assim, ó: não ate a boca do boi enquanto ele debulha. Lá no Novo Testamento, Paulo diz a Timóteo, no capítulo 5, do versículo 18, assim, ó: a Escritura declara, não amordace o boi enquanto ele pisa o trigo. E ainda diz, digno, o que é digno? Merecedor. Digno é o trabalhador do seu salário. Qual é a paga? Qual é a paga da dignidade do trabalho? Como é que se chama? Salário. O que é um salário? O salário é a paga do seu esforço. O salário é aquilo que é digno, dá para você, por causa de 20 dias, 30 dias, um dia de trabalho. Uma jornada de trabalho precisa ser honrada com uma coisa chamada salário. A Bíblia fala muito sobre isso. Não vou trazer todos os versículos, porque nós estamos no culto, mas eu quero preparar um estudo profundo sobre isso, que tem cada coisa aqui tremenda. A Bíblia diz que seria pecado qualquer um de nós contratar uma pessoa, fazê-la trabalhar para você e depois não pagar salário para ela, não pagar o que é devido, não pagar diária.
Não pagar o que é devido, amém, irmãos? Isso é um salário. Seja uma diária de uma diarista, ou seja um mensal de um rapaz, de um homem que trabalha, uma mulher que trabalha por um mês. Quantos estão entendendo? Todos que trabalham, trabalham esperando o seu? Ou alguém aqui trabalha de graça para alguém? Não, né? Você trabalha esperando o quê? A recompensa, aquilo, preste atenção, a recompensa, a paga, aquilo que lhe é de direito. Salário é um direito do trabalhador, isso é a Constituição do seu país. Que embasada na Bíblia já diz, digno é o trabalhador do seu salário. Até o Senhor Jesus citou esse versículo, digno é o trabalhador do seu salário. Não ate a boca do boi enquanto ele debulha. A todo aquele que trabalha é digno receber um salário. Infelizmente, como um monte de outras coisas, quando você ouve a palavra trabalho, você pensa o quê? Atividade. Atividades. Muitos de nós não conseguem compreender outros tipos de trabalho. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Você vê um feriado como esse, foi hoje, aquele sol, e aí você passa em algum lugar, tem gente virando concreto. Você já viu isso por aí? Tem lixeiro na rua, né? Coletor. Aí você olha, mano, esses caras ralam, hein? O cara tá suando sol, irmão. O cara suando bica, juntando lata de concreto para subir. Quantos estão entendendo isso aí? Você olha, mano, esses caras trampam, esses caras trabalham. Aí você vai, por exemplo, num banco, numa agência bancária, tem lá um rapaz de camisa, de traje social, uma gravatinha, mexendo no computador. Muitas pessoas acham que aquele cara não faz nada. Por quê? Porque ele está limpo e sentado numa cadeira. Sabia disso? Na cabeça de muitas pessoas, trabalho é qualquer coisa que suje você, canse você, coisas desse tipo. Se você for por exemplo, um professor, ele presta o seu trabalho numa outra, ele presta o seu serviço, o seu trabalho numa outra área. Um caixa no banco é outra área. Um professor é uma outra área. Né? Então o que é trabalho para Deus? É a produção de frutos. É a produção de resultados. É uma atividade que produz algum tipo de resultado. Não é o que nós dizemos, mas esse rapaz trabalha, aquele lá não trabalha, porque o trabalho dele, por exemplo, é na bolsa de valores. Tem gente até hoje que trabalha em casa com laptop, ele ganha dinheiro trabalhando em casa, fazendo vendas e tantas outras coisas. Aí você vê aquela pessoa e muitas vezes, esse cara não trabalha, mas aquele que vem suado, arrebentado, esse sim trabalha. Então você está entendendo? Mas é engraçado que na mesma maneira que a gente dimensiona assim, a gente não dá valor, irmão, a mente do homem, sem a revelação de Cristo, ela é monstruosa. Ela é monstruosa, ela é estúpida, e ela é burra e ela é ignorante. Porque da mesma maneira que eu estou falando, nossa, esses caras trabalham, e aquele não trabalha, na mesma maneira que eu estou dignificando e apontando aquele jovem como um trabalhador, porque ele chega com a roupa toda suja em casa às 6 horas da tarde, eu não dou valor para o catador de lixo da minha cidade. Irmão, você é sincero. Você é sincero. Quem aqui que dá valor para a coletora de lixo da cidade? Estou falando valor, você é sincero? Ninguém. Você vê os caras correndo na cidade meia-noite aí, ó, catando lixo da sua casa. Se esses caras param o serviço, a cidade entra num caos. A coleta de lixo é um dos serviços mais importantes de uma cidade. Agora, nós damos valor para esse serviço importante? Ser sincero? Não. Todo mundo aqui quer ser o quê? Um engenheiro, não sei o quê, um advogado, não sei lá o que você quer ser. Quantos estão entendendo? É estranho, a gente fala que aqueles caras trabalham muito, mas a gente não dignifica. E a gente fala que esses caras não trabalham nada, mas a gente quer ser eles. É incrível. É a mente humana assim, fraca, débil, ridícula. Mas no pensamento da mente de Cristo não tem nada a ver nenhum e nem outro. Porque digno é o trabalhador do seu
salário, seja qual tipo de trabalho for. Seja qual tipo de trabalho for. Porque todos os trabalhos, eles colaboram para um todo chamado sociedade. Tem trabalho que você nem sabe que existe. Quer ver um? Por exemplo, quer dizer, você sabe, mas você talvez não sabe que paga um bom salário. Um curso, por exemplo, de biblioteconomia. O que é isso? Cuidadores de bibliotecas. Quem já sonhou ser isso aí na vida aqui? Ninguém, acha. Mas você sabia que tem um bom salário. Tem vaga pra caramba. Mas ninguém quer. Porque o mundão já travou a sua cabeça. Então, se você não for daquela... Hoje, irmãos, nós somos tão... Você quer ver? Você quer ver? Ó o bracinho. Ó aqui, irmão. Ó o braço solto do mamão aqui embaixo. Aqui, ó. Ó o braço solto do mamão aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Essa linguagem que eu estou usando de braço solto? É de lutador. Lutador ele coloca a direita na frente, você fala, ele vai me atingir com a direita. Você está vendo ele fechar aqui, mas é com a esquerda. A esquerda ele deixa morto. Você, e aquele ali não vai fazer nada. Eu faço isso aqui, mas eu bato com essa. Você quer ver o bracinho solto do mamão? Muitas e milhares e talvez até milhões de pessoas. Como é que elas têm escolhido o seu trabalho? Diga para mim. Como é que as pessoas escolhem profissão? Diga para mim. A maioria, inclusive crentes. Pela quantidade de dinheiro que eles vão receber. Não é pela importância. Não é para ser relevante no mundo. Não é para ser alguém no mundo que Cristo pode usar. Que se lasque. Eu não, cara. Eu quero ser esperto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O reino de Deus não tem gente esperta. Tem gente santa. O reino de Deus é para os filhos de Deus. Não é para esperto. Mas que mal nisso. Deixa eu terminar a linha do raciocínio da pregação, depois você ora. E se o Espírito Santo falar, esse cara está mentindo, você descarta tudo que eu falei. Preste bem atenção. A grande maioria escolhe o seu emprego por dinheiro. Por quê? Porque lá no fundo da minha cabeça é o dinheiro que vai dar a vida que eu quero e não Jesus. Você está entendendo, irmão? Ou não? Ou não é assim? Você vai às faculdades, você vai aos cursos. As pessoas escolhem o seu emprego pela tendência de que está dando mais dinheiro. Quem está por trás? Qual é a isca? Por isso, a cada tempo, por exemplo, a quantidade de jovens que se lançam no ministério, por exemplo, de evangelismo mundial de outros países, vai diminuindo. Sabe por quê? Porque eu não quero ter essa vida, eu não quero ser um missionário. Eu não quero ser servo de Deus. Você está louco, rapaz? Vou passar a privação, vou passar sei lá o quê. Né? Irmão, está tudo ao contrário. Mas a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, seja ele qual salário for. É engraçado, às vezes, eu encontro com as pessoas. Ei, pastor. É muito legal. Ei, de vez em quando a gente arruma um outro trabalho por aí, né? Assim, agora você está trabalhando, né? As pessoas pensam que nós não trabalhamos. Por quê? Simplesmente porque o meu trabalho não é igual ao seu, você me desqualifica. Se um professor, se um mestre dá uma aula de 45 minutos na semana, como é que você chama ele? Professor. Se nós atendemos, se um cara cobra 200 e poucos reais para te deitar numa cama, te ouvir falar e te dar um remédio de louco, como é que você chama essa pessoa? Psicólogo. Pois aqui nós somos mestres, psicólogos, sexólogos, protetores de família e um monte de outros empregos que não está nem na Bíblia, mas o pastor tem que ser também, porque hoje, irmão, até chuveiro nós temos que aprender a instalar para os irmãos. É verdade. É verdade. Não tem problema. Mas a própria igreja muitas vezes nos vê como o quê? Vagabundos, gente que não faz nada. Por quê? Porque simplesmente eu não faço o que você faz. Mas isso está na Bíblia em Lucas 15. Maria estava aos pés de quem? De Jesus. E Marta estava fazendo o quê?
trabalhando para lá e para cá, servindo para lá e para cá. Teve um momento, você pode ler lá em Lucas 15. Não é Lucas 15, perdão, é a parábola do filho pródigo. Perdão, essa aqui é outra. Mas tem um momento que Marta para e ela briga com Jesus. Falou, você não está vendo que ela não está fazendo nada? Você vai deixar ela ficar sentada aí te ouvindo enquanto eu trabalho? Você não vai mandar ela me ajudar, não? Quantos estão entendendo, irmãos? Todo mundo que vive debaixo desse espírito aí, quando ele vê, por exemplo, você adorando, ele fica nervoso. Por quê? Porque ele tem que tirar você dos pés de Jesus, cara. Porque você não está fazendo nada. Mas eu estou fazendo um monte de coisa. Eu fico pensando, se eu fosse cobrar, como um psicólogo, e cara, eu estava com grana no bolso, irmão, que você não tem ideia. Cada maluco de igreja que eu já ouvi, mano. E estou ouvindo até hoje uns doidos. É gente doida. Se você for no psicólogo, quer ter atacado remédio em você. Eu estava grogue aí. Mas amém, né, irmãos? Aleluia. Tem gente que acha que o ensino da matemática, do português, é mais importante que o ensino da palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, nesse mundo aqui, sim. Mas sem conhecer Jesus pela palavra, no outro você está frito. Porque no outro mundo não usa matemática, nem português, nem nada disso. O outro mundo não tem aula de geografia, sabe por quê? É um lugar só, chamado Reino de Deus. É um reino do Espírito. Então, como diz a Escritura em Gálatas 6:6, faça participantes de todas as coisas boas que você tem, aquele que te instrui na palavra, porque isso dá para a vida eterna. O resto acaba aí. Irmão, a gente está vendo pessoas que têm diploma, pessoas muito estudadas, trabalhando de vender pipoca na rua, cachorro quente, porque não conseguem emprego. Quantos estão entendendo, irmãos? O mundão está girando. Basta uma crise, que a crise bota todo mundo na rua. E aí é um chororô. E as igrejas muitas vezes lotam. Que daí piora, né? Quando a crise chega, aí tem uns safados do púlpito que coloca lá a campanha, Deus arruma um emprego para você. Vamos ungir seu currículo, vamos ungir sua carteira de trabalho, sabe, coisas desse tipo. E o primeiro salário você dá para Deus. É praticamente um agiota, praticamente. Olha, a maldição que as pessoas conseguem colocar dentro da igreja para atrair as pessoas. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que são pais de família, estão sofrendo para arrumar um emprego, e um pilantra coloca um negócio desse com o nome de Jesus ainda. E aí você vem, faz aquela algazarra em nome de Jesus, e aí você arruma um emprego, aí você vem e paga para Jesus o seu primeiro salário. Irmão, isso aí é agiotagem. E Jesus não é agiota. Mas tem muita gente que é idiota. Irmão, é só ligar a televisão. Quanto é que você pagou pela sua salvação? 0. Mas a salvação custa muito caro. Não custou para você, mas custou para alguém. Certo, irmãos? Quem foi que pagou pela nossa salvação? Quem? Que preço que ele pagou? A Bíblia diz preço de sangue. Sabe qual que é o preço de sangue? É o maior. A salvação é de graça. Não, a salvação não é de graça. A salvação teve um preço altíssimo. Ela é dada a nós. Mas eu não posso dizer que a salvação é de graça. Quantos estão entendendo? Porque ela custou algo para alguém. A vida do inocente, que a Bíblia diz. Quantos estão entendendo isso aqui? Então todo mundo é merecedor. Que salário é o merecimento de quem trabalha. Amém? É isso que a Bíblia diz. Agora, a Bíblia também fala que outras, e tanto é verdade isso, tanto é verdade que aquele que trabalha merece um salário, que a Bíblia diz, né, você conhece o versículo de Romanos 6:23, que até a morte, perdão, até o pecado tem salário, e quer receber, irmão. Não paga para você ver. O que diz Romanos 6:23? O salário do pecado é a sua morte. Você acha que ele não quer receber?
O pecado é sindicalizado, irmão. O pecado tem sindicato, é os demônios. Está tudo lá. Tentando barreirar com você toda hora, querendo cobrar você. O que é o espírito o que é o espírito acusador? O que é o espírito acusador na boca de alguém? Se não alguém que quer cobrar você. Você está entendendo, irmãos? Que quer jogar coisas na sua cara e fazer um papel de demônio sem perceber e jogar coisas na sua cara para que você pague o que é devido para o pecado. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz também em 2 Pedro 2,13 que os falsos mestres, está aqui, ó, recebem injustiça por salário de injustiça. É a lei da semeadura. Quem plantar vai colher. Essa colheita é um salário daquilo que você trabalhou arduamente para fazer contra você mesmo. Já viu aquele irmão que fala que aquele cara está trabalhando contra ele mesmo? Já viu essa frase? Agora, irmãos, tudo isso para apontar, olha o que diz Romanos 4,4. Romanos 4,4 diz assim, ó, é tudo isso que eu estou falando. Ora, para aquele que trabalha, salário não é considerado favor, mas dívida. O salário é uma dívida, é a compensação, mas o salário é uma dívida. Se alguém serviu, se alguém trabalhou, ele precisa receber. Romanos 4,4. Para aquele que trabalha, salário não é favor. Você não agradece pelo salário que você recebe, é direito seu. Quanto você está entendendo, irmão? Você não fica lá na fila do banco, ô patrão, Deus abençoe que você me pagou. Não, pode pegar o dinheiro no caixa e ir embora. Você não deve agradecer, preste atenção em cada palavra que eu estou dizendo. Ninguém precisa dizer obrigado por aquilo que é devido a ele. Você põe um cara para cortar, vamos supor, a grama da sua casa, no fim do dia, pague ele e vai embora. Ele não precisa agradecer você, porque aquilo ali é uma dívida, é o pagamento de uma dívida, é o merecimento dele. Fala de merecimento, fala de dívida, fala de direito, amém? Guarda isso aqui, direito, merecimento e dívida. Isso aqui é um salário. Agora vamos para Lucas 15. Lucas 15. A partir do verso 11, você conhece muito bem essa história. Parábola do filho pródigo. Você sabe a história, né, irmão? Lucas 15. Um pai tinha 2 filhos, e um veio e quis a herança antes do tempo, pegou o dinheiro, né? Pegou o dinheiro de quem, irmão? Do pai. O pai tinha quantos filhos? Preste atenção aqui, ó. O pai tinha 2 filhos. Um filho veio e pediu herança antecipada. Quanto que ele levou do pai? Metade, 50%, certo? Tinha 2 filhos, repartiu a sua herança, já deu para um. O que ele levou embora de casa? 50%. A metade de tudo que o pai tinha estava na mão dele. O que ele fez? A Bíblia diz, gastou com prostitutas, meretrizes, com o mundo. Ele se arrebentou, ele queimou, ele literalmente destruiu toda a herança que cabia a ele. Amém? A ponto de ele estar lá, de ir para uma terra estrangeira, se aliar com as pessoas de lá, e de tanta fome que ele passou, ficou na beirada do chiqueiro, desejando comer a comida que dava aos porcos, que se dava aos porcos. As alfarrobas dos porcos. Ele desejava comer aquilo. E aqui eu tenho um parênteses, né, irmãos? Que a gente sempre tem, até escrevi esses dias. É engraçado. Se você não assistiu aquela mensagem da série do Lado B, Demônios, assista. É engraçado que, como que um filho longe do pai queria ser como um porco. E os demônios, que eram anjos, queriam ir para os porcos. Estão entendendo, irmão? Os anjos caídos desejaram ir para os porcos. E o filho que se foi embora da casa do pai desejava ser como um
porco para poder comer a comida deles. Está entendendo ou não? Atento, hein? Lá no meio disso, a Bíblia diz que ele cai em si e ele se lembra da casa do seu pai. Irmãos, agora vamos no versículo que eu quero que você leia comigo. Verso 17 do capítulo 15. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Me levantarei e irei ter com meu pai. E eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus? Por que ele entrou nesse pensamento? Porque ele caiu, certo? Ele se afastou do pai dele, que é Deus. Ele se afastou do pai dele, destruiu toda a herança que o pai dele deu para ele, se afastou do pai dele, lembrou da casa do pai e quis voltar para a casa do pai. Mas ele falou: pai, eu quero pedir perdão de tudo que eu fiz. Nem precisa mais me considerar como um filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. O que é isso? O que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Pai, eu errei quando eu saí de casa. Pai, eu pequei quando eu peguei a metade da herança. Quando eu peguei 50% de tudo que você tinha, eu queimei, eu gastei tudo. Pai, me aceita como um trabalhador seu. Me aceita, meu pai, como um empregado seu. Porque todo empregado tem um. E eu recebendo o salário de você, vou poder pagar você do prejuízo que eu. Mas porque tem muito crente vivendo exatamente assim. Ele erra, ele peca. Está entendendo, irmão? Ele peca contra o pai. E aí, ao invés de ele se entregar à graça, à bondade, à misericórdia e o amor do pai dele, ele chega tentando compensar o pecado com um trabalho. Irmão, guarde isso, e você que vai ouvir também. Em nome do Senhor Jesus, nenhum trabalho paga o pecado. Porque o salário do pecado é a... E o pai não quer ver o filho morto. Amém, irmãos? Ele quer o filho de volta. Mas o pecado, na cabeça de muito crente, está fazendo isso. Existem milhares de pessoas que estão vivendo no erro, e para tentar compensar o erro que ele vive, ele quer ser pau para toda obra na igreja. Viu isso aí? Pode me chamar para varrer, pode me chamar para pintar, pode me chamar para instalar, pode me chamar para evangelizar. Olha, o que tiver para fazer aí eu faço, tá bom, pastor? Olha, conte comigo. Muitos estão em pecado. Quantos estão entendendo? Ele quer compensar um pecado com o trabalho. Irmão, para resolver o problema do pecado, é confissão e abandono. É isso que a Bíblia diz lá em Provérbios. Aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas olha o que o pecado, olha o que a vida longe de casa, da presença do pai, ele esqueceu o que é ser família. Irmão, tem toneladas de crentes aqui, ó, bem aqui, ó. Ele não acredita que o pai dele simplesmente perdoa, porque Deus é perdoador. Deus é bom. E não, mas eu tenho que fazer alguma coisa para compensar. Irmão, se você tentar compensar o seu pecado com o trabalho, você está cometendo outro pecado. Você vai se afundando. Repito, porque nenhum trabalho, compensa o erro e o pecado. Tem que pedir perdão. A reparação do pecado é perdão, é confissão. Amém, irmão? Diga amém. Diga comigo, a reparação do pecado é o perdão, é o arrependimento. Amém? Acabou. Não se fala mais nisso. Ao filho lá, deixa eu voltar para ser seu
empregado, porque daí você vai ter que me pagar salário e eu devolvo para você o prejuízo que eu dei. Olha, ó, ó. Vamos continuar a ler. E levantando-se ainda para o seu pai, vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E ele disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus empregados: Traz depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés. Tragam também e matem um novilho cevado, e vamos comer, e vamos nos alegrar. Ou seja, vamos dar uma festa. Irmão, irmão, existe alguém aqui que não é alfabetizado, alguém que não sabe ler? Alguém? Não sabe ler, eu não sei ler e também não consigo entender nada do que você fala. Existe alguém aqui? Não. Irmão, espera aí, irmão. Quem é o pai dessa história aqui? Quem é o pai, irmão, dessa história? É? Então diga para mim, você está lendo comigo aí? Você leu, né? Diga para mim, como é que a igreja de hoje tem recebido as pessoas que pecam? É mais parecido com João 8 do que com Lucas 15, concorda comigo? O que tem em João 8? A mulher que foi apanhada em adultério, fizeram uma roda nela, mandou descarregar um caminhão de pedra aqui que nós vamos arrebentar a cabeça dela na pedrada. Nós vamos queimar a cara dela, nós vamos pegar ela, nós vamos expô-la, nós vamos falar que ela é uma adúltera, uma suja, uma maldita, uma mulher desgraçada, e depois que a gente humilhar ela, nós vamos bater nela, e depois que a gente bater nela, a gente vai matar ela na pedrada. Quem é o pai daqui? Quem é o pai? Quem é o pai? Você leu comigo? Vamos ler de novo, irmão? Só para, né? Amém? Vamos ler, né? Para não dizer, é o Cristo que falou. Vamos dizer. Vamos ler. Aqui. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no seu dedo e uma sandália no seu pé, e vamos dar para ele a melhor festa que a gente conseguir. Quero fazer uma pergunta. Como é que a igreja tem recebido de volta as pessoas que erram, que pecam, que erraram, que pecaram? Irmão, agora outra pergunta. Quem que tem vontade no coração de fazer isso aqui para aquele cara que caiu, aquele cara que era daqui, que era dali, que era de lá, que era de acolá, um irmão? Quem que tem vontade de fazer isso aqui? Fala para mim, irmão. Mas está escrito aí na sua Bíblia ou eu só estou lendo na minha? Está escrito aí, Paulão? Esse pai aqui é quem? Quem é esse pai? Quem é o Senhor da igreja? Quem é o Senhor? Então como é que a gente tem que fazer aqui na Petra? Como, irmão? Responde para mim, está escrito aí. A gente tem que ter no mínimo um sorriso e um abraço, concorda comigo? Talvez você não tenha um garrote novo para nós matar para cada Zé Oreia que vai lá e cai no mundo, certo? Zé Oreia. Mas pelo menos um abraço, um sorriso você tinha que ter, amém, irmão? Como é que você vai fazer então a partir de agora? Você que está aqui hoje, você que está ouvindo, como é que a gente vai fazer? Vai virar a cara? Vai ficar juntar mais 2 ou 3 fariseus, filisteu, ficar conversando ali no canto? Ali, lá no fundo? É engraçado, né, irmão? Tem irmãos que para falar do outro vai até lá, aí vão lá no escuro. Exatamente. É em trevas que você caminha. Vai para o escuro mesmo. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus andam onde, irmão? Na luz. Não em trevas. Amém, irmão? Quantas pessoas que pecaram que você conhece? Pense, talvez você mesmo. Irmão, quero saber disso aqui, ó. Quero que alguém me responda isso aqui. Como é que a gente tem tratado essa questão? E como é que esse pai, que é Deus, como é que Deus trata e como é que a gente trata? Pensa aqui, ó. O cara já veio culpado, o cara já veio arrebentado, ele pecou mesmo. Irmão, parêntese, em nenhum momento o pai está dizendo, a Bíblia está dizendo aqui para a gente passar a mão na cabeça de gente pilantra, safada.
Aqui é pessoa arrependida. É pessoa que caiu em si e entendeu que somente na casa do Pai a salvação. Não é nego que vem aqui, pede perdão para Deus e pede perdão assim, Senhor, eu quero pedir perdão porque o Senhor sabe que amanhã eu vou fazer de novo. Não é isso não. Eu estou falando de gente que errou, de gente que pecou mesmo. Mas ele, de alguma maneira sobrenatural de Deus, quis voltar para casa. Como é que a gente faz, irmão? A gente vira a cara, a gente torce o nariz, a gente não gosta, a gente não quer. Quantos estão entendendo? Mas o que esse pai fez? O que ele falou para aqueles que o servem? Quem serve a Deus aí? Quem serve a Deus aqui? Quem é servo de Deus aqui? Você está aqui para servir a Deus? Você existe para servir a Deus? Eu existo. Então o seu pai, versículo 22. O pai diz aos seus servos: se você é servo de Deus, esta palavra é para você. O pai está dizendo para você, e você que está me assistindo aí depois aí. O pai está dizendo o seguinte: está entrando e vai voltar gente aqui, ó, rebentado, quebrado, esculhambado, que errou, que foi embora, que abraçou Satanás no mundo, não interessa, mas ele está voltando. Como é que a gente vai fazer? Pelo menos um sorriso e um abraço. Irmão, você já pensou o escândalo? Eu gosto de escândalo. Eu gosto de dar polêmica, vamos dizer. A gente começar a fazer festa para todos os caras desviados da cidade. Você já pensou nisso? Hã? Aí que os caras vão passar e tacar a pedra na vidraça. Os caras já detestam a pedra por um monte de coisa, né? Agora está confirmado que essa igreja é de porta larga. Uma vez um cara falou para mim, irmão, desculpa, mas o que vocês estão fazendo é igreja de porta larga. Eu falei, é lógico, a minha igreja onde eu congrego é de porta larga mesmo. Ele é mesmo? Eu falei, lógico. Porque a Bíblia não diz que a igreja tem que ser de porta estreita. Estreita é a porta do reino. Estreita é a porta da salvação. A da igreja, tinha que derrubar toda essa frente. Ó. Venha todo mundo que vier, sujo, mal lavado, prostituto, endemoniado, vem tudo, vem a tranqueira inteira. Dá para fazer a curva do Paraíba aqui dentro, para parar a cabeça de pneu, roda, cabeça de boneca. Sabe o que a igreja tem que ser, irmão? A igreja tem que ser uma curva de rio. Ai não, eu quero excelência. Então. Porque tem uma pessoa, eu não sei como é que você lembra o nome, alguém que disse uma frase assim, ó: não são os sãos que precisam de médico, mas os... Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? Porque ele foi buscar você aonde você estava, aonde nenhum crentinho, bonitinho, evangélicozinho iria. O Espírito Santo foi e trouxe você. Está entendendo, irmão? Aí a gente vem aqui e eu não sei o que acontece, que a gente acha que a gente é melhor que Jesus Cristo. É incrível. Então essa palavra aqui é para aqueles que servem a Deus. Você serve a Deus? Então vai começar a vir gente aí, ó. Já começou até, vai atravessar ali. Então você faz o seguinte, pega a melhor roupa e põe nele. Pega um anel, põe, anel, o que é? Vou dar minha aliança. Anel significa aliança. Anel tinha o selo da família. Selo da família. Traz de volta. Vamos fazer uma festa para essa pessoa. Porque como diz Marcelo, porque o Senhor Jesus fala aqui, que para o pecador que se arrepende existe uma festa na onde? Irmão, se tem festa no céu, e a oração do chamado, a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, Pai Nosso que está no, santificado seja o teu, venha a nós o seu, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no aonde, irmão? Então se tem festa no céu por um pecador que se arrepende, na igreja tem que ter. Porque a igreja é a reunião do povo que faz a vontade de Deus na terra, como é feita no... Então, aí, vamos preparar isso aí. Tem que fazer pelo menos um bolo por mês. Só para os tranqueiras. Aí você vai ver os irmãos mais velhos manifestar aqui na hora, os crentes.
Nunca fizeram bolo para mim. Irmão, você quer pegar o doente? É só você dar alguma coisa para quem não merece. O cara fica louco. Sabe por quê? Porque ele está na casa do pai. E agora a segunda parte. O pai tinha 2, 50% um levou. O outro 50% era de quem? O outro 50% era de quem, irmão? Do outro filho. Aí o pai faz uma festa. Com o dinheiro de quem que ele fez a festa, irmão? Fala. Ah, daí não dá. Olha, colocar ele ali para tocar até aceito, mas não aceito. Com meu dinheiro fazer festa para ele? Não. É muita coisa. Como é que é? É muito desaforo. Desaforo é a gente estar aqui salvo. Isso é um desaforo. O maior de todos. Fazer festa até que vai, mas com a minha parte não. Não. Irmão, estava tudo bem na casa do pai. Até o irmão que estava morto ser encontrado. O outro filho abriu o bico. Manifestou. E o que ele fala para o pai? Primeiro, ele não entra em casa. Lê na parábola. Ele não entra. Ele fica lá fora assim. Ó. Ele chama um servo. O que está acontecendo? Aquele seu irmão que estava morto, desaparecido, foi encontrado. Irmãos, se nós verdadeiramente temos o Espírito Santo de Deus, e você fica sabendo que aquele irmão seu, aquela irmã sua desviada, que está lá, ó, bebendo cachaça com Satanás lá, não sei aonde, voltou para a igreja, qual deveria ser a sua reação? Diga para mim. Se você tem o Espírito de Deus, se você é filho de Deus, qual seria a nossa reação, irmão? Ele voltou para a igreja? Rapaz, eu estou correndo lá porque eu estou com saudade de abraçar o meu. Eu quero apertar ele no meu peito, cara, porque, cara, eu senti tanta saudade de você. Ainda bem que o nosso pai te resgatou. Eu estava com tanta saudade de você. A gente faz isso aí, irmão. Diga para mim. Quem que voltou? Aquele cara voltou? Daqui a pouco está pregando de novo. O amor de Deus é escandaloso, irmão. Sabe como é que a gente é mal? Você quer ver uma maldade sua que você tem que se arrepender hoje? Você quer o amor de Deus quando você erra. Você quer o perdão de Deus quando você peca. Mas quando o irmão do seu lado peca, você quer o que para ele? Justiça. Ou seja, você é praticamente um diabo. O quê? Zacarias capítulo 3. Sumo sacerdote Josué, o Senhor Jesus e Satanás na mão oposta. Jesus falava, não, ele é meu, eu vou colocar veste branca nele. E o Satanás, não põe não, que é isso? Ele errou, ele pecou, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Aí o Senhor Jesus, pode ler lá, Zacarias 3, o Senhor Jesus desse lado, cala a boca, eu sou advogado, o meu sangue que purifica, traz ele aqui e ponha vestes limpas e vestes brancas no sumo sacerdote Josué. Lê lá para você ver. É engraçado que a gente lê 1 João capítulo 2, versículo 1, né? Se pecarmos, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo junto. Senhor, obrigado, Pai. Você sabe, Deus, eu errei, eu pequei. Desce ranho. Misturado com lágrimas, você passa a língua. Ai, Deus, você me perdoa, Pai. Eu estou nesse culto aqui chorando. Deus. Como Deus me ama. Como Deus é o meu advogado. E do irmão? Do irmão é promotor. Do irmão tem que matar. Deixa eu falar, a gente brinca, mas deixa eu falar uma coisa para você em nome do Senhor Jesus. Não julgue para não ser julgado.
Porque com a medida que você medir, você vai ser medido também. Aí vem aqueles irmãos, eu até perdoo, mas ele lá, já viu isso aí? E eu aqui, ótimo! Quando essa medida for colocada em você, o Senhor Jesus vai dizer assim, eu perdoo você, mas você lá no inferno e eu aqui no céu. Tá afim ou não? Não é com a sua medida que o Senhor vai te medir? Então deixa eu falar uma coisa para você, que está na Bíblia. Sede misericordiosos uns com os outros, como Cristo foi com vocês. Não pense que o que você fez, que o que você era mais grave ou menos grave do que o que o seu irmão fez. A gente devia estar com saudade de alguns irmãos que não estão congregando aqui por causa de pecado. A gente devia estar orando por eles, devia estar perguntando por ele, devia ter ido lá na casa dele, devia ter encontrado com ele, ligado para ele, chamado no WhatsApp, eu quero dizer, cara, onde você está? Estou aqui no boteco, estou aqui não sei quantos, não sei na onde, não sei que lá da quanto. Tá, cara, eu quero dizer que eu te amo, que nós estamos com saudade de você, que a sua casa é aqui, o seu lugar é aqui. Mas o que eu fiz é muito sério. Eu estou falando de gente que fala assim comigo. O que você fez é muito sério. Não é para passar a mão no pecado, não. Está entendendo, irmão? O que você fez é muito sério. Mas o que Jesus fez na cruz é mais sério. O que você fez é muito difícil. Mas o que Jesus fez na cruz é impossível. Ele pode restaurar você. Ele pode te fazer sentar aqui de novo. Ele pode te trazer de volta. Irmão, o sangue de Jesus tem poder, cara. O sangue de Jesus tem poder. Da onde foi? Pense, fecha os olhos só um pouquinho, por favor. Da onde foi que Jesus tirou você? Aonde Jesus Cristo foi buscar você? Pensa. Pensa. Você era um filho de Satanás, cara. Você vivia debaixo do poder do príncipe desse mundo. Isso é Efésios capítulo 2. Lê lá. Você estava morto e era dominado por Satanás. Efésios capítulo 2. Leia lá. Ele te amou quando você era pecador. Sabe quando é que você vai começar a amar o irmão? Não é quando ele ficar bonzinho, não. Quando ele está sujo mesmo. O pai viu ele todo esculhambado. Não, cara. Chamou o servo, põe um anel no seu dedo, uma sandália no seu pé e vão dar uma festa para ele. O outro ficou doido. Porque está fazendo isso com o meu dinheiro. Não. O meu dinheiro não vai fazer, não. E aí o pai sai lá fora. E a Bíblia diz que ele tenta colocar o outro filho. Filho, vamos entrar em casa. Não entra. E ele fala o que para o pai? Todos estes anos eu trabalho para você. E você nunca me deu um salário. Você nunca me pagou. Você nunca me deu um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. O que o pai fala para ele? Mas meu filho, tudo que é meu é seu. Filho não trabalha com salário. Filho trabalha com herança. Herança é algo que você recebe do seu pai. O trabalho aqui coloca você numa posição errada, irmãos. Numa posição que não é Deus. Deus quer uma família. Deus chama você de filho. Deus fala muitas vezes que tem uma herança, que tem bênçãos. Quem aqui já trabalhou por bênção? Se você está trabalhando por a sua bênção, você não vai receber, porque bênção é herança. Você vai receber um salário. Você vai receber um resultado do que você está fazendo. Mas isso não é herança do Espírito. A herança do Espírito vem porque você é filho de alguém que fez todo o trabalho e toda a obra na cruz do Calvário. Quantos estão entendendo, irmãos? Você não trabalha pela sua salvação. Você não conquista a sua salvação. É isso que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O que é isso? Para que ninguém tenha por direito o achar que foi ele que se salvou. Está entendendo? Nós não somos salvos por nossas obras, mas sim pela graça, e isso não vem de nós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito. Não, Jesus nunca fez nada por mim, eu fiz tudo sozinho. Eu que trabalhei, eu que fiz, eu que não sei o quê.
Irmão, nós devemos tanto a Deus que até o ar que você respirou agora não é seu. Devolve. O oxigênio que você tomou da atmosfera não é seu, devolva. Você não consegue devolver. Porque uma vez que o oxigênio vai para dentro dos seus pulmões, os processos devolvem, não oxigênio, ele devolve o quê? Gás carbônico, tá vendo? Você não consegue nem pagar isso. Ah, vou devolver para Deus. Nada do que você come, nada do que você absorve, seja água, seja sólido, nada volta para a natureza como ela entrou dentro de você. Está entendendo, irmão? Esse filho falou, eu quero meu salário. Eu trabalho para você há tantos anos. Sabe o problema que o salário dá, irmão? Essa mente escrava, essa mente de trabalhador que não descansa nunca. É colocar o pai contra a parede. Você tem que me pagar. É se colocar diante do pai com direitos. É tentar cobrar Deus. Para Deus fazer alguma coisa. Porque, poxa, eu orei tanto, Senhor. Ah, isso aqui é seu salário? Jesus falou isso. Não seja como os fariseus que oram em pé nas sinagogas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Galardão o quê? O seu salário, a sua recompensa. Eles estão fazendo orações para ser admirados pelas pessoas. Ótimo, você já está sendo admirado por um monte de gente. Já recebeu o seu salário. Não tem herança para você. Está vendo como isso é sério? Isso é muito sério. A gente começa a tratar Deus como patrão. Tem um monte de gente na igreja evangélica que trata o pai como um patrão. Ele não tem relacionamento de amor, carinho e afeto com o pai. Ele só lida com o pai para receber alguma coisa. Eu quero receber. Então eu oro. Por que eu oro? Para receber. Por que eu jejuo? Para receber. Está entendendo, irmão? Por que eu oferto? Porque está escrito que se eu der, eu vou. Está vendo? Então isso aqui não é oferta, é poupança, é investimento. Está vendo como a gente está batendo fora, irmão? Está vendo como a gente está batendo fora do reino de Deus? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente está vivendo por salário. Tem um monte de irmãos nas igrejas ao redor do mundo que é assim. Ele não serve a Deus na igreja porque ama o pai. Ele não serve como um filho que ama. Ele serve como um trabalhador. Qual é a prova disso? Você está lá há tantos anos, a gente trabalhando no ministério, daqui a pouco chega o Marcelo, então, eu quero falar umas coisas aí, cara. Porque esse ministério aqui, eu também ajudei a construir. Começa a falar, e aí começa a brigar comigo, porque quer o cargo, quer não sei o quê, quer uma recompensa, não sei o quê. Está vendo? Ah, você quer seu salário? Toma. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É filho que chega e encosta o pai, pô, me dá aí, não. É muitos irmãos ao redor do mundo que encostam os seus líderes assim, pô, eu ajudei a construir esse ministério, eu ajudei, passei o dia inteiro pintando aí junto com você, passei aí, varro a igreja, e aí depois de varrer a igreja para um culto de domingo ou um culto de hoje, limpar tudo, a sujeira que os outros fizeram, sabe o que ele fica? Ele varre tudo, limpa tudo, e ele não consegue se sentir agradecido a Deus por estar vivo e trabalhando. Ele termina de varrer a igreja, ele está murmurando. Por quê? Porque ninguém me ajudou. Porque ninguém me vê. Está entendendo? Ele quer um salário. Ele ainda tem uma mente de trabalhador servil. O trabalho dá o quê, né, irmão? O trabalho dá direito de receber um salário, né? O cara começa a servir, a trabalhar na igreja, ele muda. Ele começa a tratar os outros mal. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando na igreja aí, cara. Eu tenho um ministério. Tem gente que acha que porque começou a trabalhar, ele fica melhor que o outro. Ele tem direito de fazer mal para os outros, de tratar mal os outros, porque trabalha ali, eu também trabalho. Eu também tenho meu trabalho, você também tem seu trabalho. Quando você está entendendo? A diferença é que no meu trabalho,
é um trabalho de servir a Deus e fazer a vontade de Deus, que é justamente a razão pela qual Marta brigou com Jesus por causa da irmã. Porque na cabeça dela não tem cabimento uma pessoa ficar orando. Orando não é trabalhar, orar é coisa de vagabundo. Esses caras não falam, essa turma aí não faz nada não. Não estão entendendo, irmãos? Eu faço, sabe por quê? Eu acordo 7 horas da manhã e fico virando concreto. Mas eu vou falar uma coisa. Muitas vezes, cada um tem o seu, eu não vou pormenorizar ninguém, não vou fazer o que fazem muitas vezes comigo e com outras pessoas. O trabalhador diz o seu salário. Existe uma importância no catador de lixo. Existe uma importância no servente de pedreiro. Existe uma importância no eletricista, no encanador, na cozinheira e na diarista. E existe uma importância nos pastores. Existe uma importância nos profetas. Existe uma importância em todo mundo que Deus fez. Como você está entendendo, irmão? Agora, eu acho que uma pessoa que muitas vezes fica aí fazendo encanamento ou pintando parede, eu posso pintar a parede muito bem, mas talvez eu não vá salvar um casamento que está sendo destruído. Como você está entendendo, irmãos? Para esse tipo de trabalho, tem que ser uma pessoa especializada. E o nome dele muitas vezes é um pastor, é um irmão, é alguém que ora. Por isso, Paulo, agora inverso, Paulo brigou muitas vezes com a igreja de Corinto, quando ele fala assim, ó, eu fiz o trabalho no meio de vocês de graça, porque enquanto eu trabalhava, eram outras igrejas que me davam salário, vocês nunca me honraram, nunca me deram nada. Vocês nunca me consideraram, mas outras igrejas, que é a igreja de Filipos, que é a igreja dos filipenses, sempre me honraram acima de tudo que eu precisava, mas vocês não. Ele está falando de Filipos e Corinto. A carta aos filipenses é chamada carta da alegria, é uma carta de esperança. A carta aos coríntios, ó aqui, ó. Tanto é que muitas vezes o Paulo teve que mudar. Ele falou assim, ó, porque ninguém me deu nada, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer tenda. Eu tive que arrumar uma outra ocupação para sustentar a mim e os irmãos, porque ninguém nos ajudou. Por que ninguém nos ajudou? Porque não tinham? Não. É porque não o consideravam. Está em 2 Coríntios 2, você pode ler lá para você ver. O pessoal que ele mesmo levantou já está dando bote nele. Agora toma cuidado com o seu trabalho. Toma cuidado com essa questão de trabalho e salário. Não deixa a sua vida ser consumida como alguém que vive como um escravo. Cadê o dia do Senhor? Cadê o descanso no Senhor? Cadê o dia do Senhor na sua vida? Ah, não tem mais que eu estou trabalhando muito. Você está errado. E aí o que acontece? A gente perde o trabalho, não sabe por quê. Irmão, escuta isso aqui que eu vou dizer com todo cuidado. A grande maioria dos crentes enxerga a perda do seu emprego como uma maldição, nunca como uma bênção. Mas eu vou dizer uma coisa para você com toda certeza. Deus tem abençoado muita gente tirando o emprego dele. É duro de ouvir isso, mas é verdade. Porque tem gente que só consegue prestar na vida quando ele não está trabalhando. E quando ele começa a trabalhar, ele vira uma pessoa que não presta. É igual gente doente também. Tem gente que só presta quando ele está doente. Quando ele está doente, ele fica humilde. Quando ele está doente, ele ora. Quando ele está doente, ele abraça as pessoas. Quando ele está doente, ele diz obrigado. Quando ele está saudável, ele é uma pessoa imprestável. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Horrorosa. Quanto mais saúde tem, quanto mais dinheiro tem, pior a pessoa fica. Existe esse tipo de gente ou não? Então como é que a gente entende bênção? Senhor, me abençoa. Deus bota uma doença na você. Ninguém, irmão, a igreja, eu sei que a igreja evangélica brasileira hoje não aceita um troço que eu estou falando desse. Porque bênção, na minha cabeça, é material, mas para Deus não é material, é existencial. Por isso que Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós vivemos debaixo de um espírito de miséria, de podridão, porque nós achamos que Deus é um patrão que existe para nos dar coisa.
Por que que eu oro pedindo, um baixo novo? E aí não vem, eu fico, né? Cuidado. Cuidado para não abandonar as coisas de Deus por causa do seu trabalho que você pediu tanto. Seja ele qual for. Cuidado para não ter mais o dia do Senhor na sua vida. Para não santificar, para não separar uma parte do seu dia. Para ler a Bíblia. Para olhar para o céu e falar, obrigado, Senhor. Você fez isso hoje? Você fez isso hoje? Olhou para o céu e falou, obrigado, Senhor. Ontem eu agradeço muito os irmãos que fizeram a festa, aí, o bolinho e tudo. E hoje a minha família foi na minha casa, minha mãe, meus irmãos e tal. E aí depois todo mundo vai embora, quando vai embora. Para casa, cada um. E eu, ali à tarde agora, juntando as coisas, aquele céuzão, né? Aquele céuzão já cinzentando, né? Do azul passando para o preto. Eu parei assim perto do quintal, assim, só eu e Deus. Falei assim, obrigado. Porque tudo o que eu tenho, e tudo que eu sou, vem das tuas mãos. Eu não fiz nada, irmãos. Você está olhando aqui, ó, você está olhando aí para um filho de Deus, que sou eu. Primeiro porque eu creio. E segundo porque tudo que eu tenho, essa camisa bonita aqui, não foi eu que comprei. Compraram para mim. Mas quem foi que de verdade colocou isso aqui no meu corpo? Porque ele chamou servos e disse, põe uma roupa nele para mim. Eu vou dar o recurso na sua mão e você vai ser provado assim, você vai vestir ele em meu nome. Isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é coisa linda do Evangelho. Isso aqui, ó, isso aqui é substância. Isso aqui não é conversa para boi dormir, não. Isso aqui é substância, isso aqui é o tutano do osso. Você comeu tutano, irmão? É um negócio que você fica louco depois. Cuidado com o trabalho. Você vê que o trabalho dignifica o homem. Cuidado. Coloque o trabalho no seu devido lugar. O trabalho é bom, tá bom, irmão? O trabalho é necessário até o momento que ele serve você. Não deixe o trabalho ser o seu Deus. Mudar a sua cabeça, as suas relações, o seu trato. Até o ponto de pensar que todo mundo trabalha para você. Ninguém aqui trabalha para você. Uma vez falaram, ei pastor, você trabalha para a igreja. Eu falei, se Deus que me livre, rapaz. Se eu trabalhasse com a igreja, estava morto. Eu não trabalho para a igreja, não. Eu trabalho para Jesus. A igreja não é minha patroa. Você é doido? E nem Deus é meu patrão. Deus é meu pai. Sabe por que Deus cuida bem de mim? Porque eu sou filho dele. Porque se eu fosse, eu quero encerrar com isso, eu sou sincero comigo e com Deus. Se eu fosse receber um salário da parte de Deus pelo meu desempenho, eu acho que eu passava fome. E você também. Mas Deus é seu pai. Se coloca de pé.